Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez aqui para dar continuidade à minha história de fé, como Deus me chamou, de onde Ele me tirou e aonde me colocou, e eu tenho caminhado até hoje. É uma caminhada. Às vezes as pessoas dizem, não, a caminhada da fé é uma caminhada fácil. Não é fácil. A caminhada da fé é um processo que Deus nos coloca, é como se fosse um processo de aperfeiçoamento, ou seja, Ele nos tirou da terra uma pedra bruta e daí a pouco Ele vai para o processo. A gente chama processo de lapidação, é o processo onde Ele vai trabalhar, não é? Esse é o processo de trabalhar, ou seja, nós estamos sendo lapidados, né? Sendo lapidados. O apóstolo Paulo, ele fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, é muito conhecido esse texto, é muito pregado também esse texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, quando Paulo diz assim, ele dizendo para os Coríntios, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, já é um fato. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, ele está dizendo aqui para os coríntios, né, já falando de algo certo, como diz na carta aos Hebreus 11:1, né? Então ele está dizendo de uma forma correta, de uma forma certa. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é que será uma nova criatura, ele é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Então ele está dizendo que tudo que você vive hoje ainda, que é da sua vida velha, isso aí já passou, não tem sentido, abandona. E eis que se fizeram novas. Quando ele vai escrever aqui a carta aos Filipenses, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte, Filipenses, capítulo de número 3, né? Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 12. Ele vai dizer assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, ou seja, eu não alcancei a perfeição, eu não sou um ser perfeito ainda, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu estou procurando. Eu estou dentro do processo da lapidação. Depois ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu não alcancei ainda, mas, olha o que ele diz. Uma coisa eu faço. Isso aqui é tomada de atitude. Isso aqui é um conhecimento de que eu preciso fazer isso. Então ele diz, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, lá na carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5:17, ele vai dizer que se alguém está em Cristo é nova criatura. Ele está dizendo que já é nova criatura. Quando ele vai dizer as coisas antigas passaram, tudo agora se fez novo. Quando chega aos Filipenses, ele escreve, olha meus queridos, eu não alcancei ainda, mas eu estou correndo, porque é isso que está proposto para mim, o alvo que está proposto para mim é um alvo de perfeição. Ou seja, eu estou dentro do processo da lapidação. Você está dentro do processo da lapidação. Nós éramos essas pedras brutas, né, preciosas, que foram arrancadas, foram garimpadas por Deus, e Ele nos colocou no processo da lapidação, ou seja, da lavagem. Ele está dando brilho, é Ele, até chegar ao momento, até chegar ao ato exato dele nos expor como essa pedra já polida, já preciosa. Isso aí é no final. Não podemos nos afastar do processo.
Às vezes a gente vê reações de pessoas hoje que você diz, poxa, como é que essa pessoa reage desse jeito? Mas é porque as coisas velhas que ainda está dentro, elas começam a querer reagir. Você sabia que às vezes um bom dia é motivo de gerar revolta? Você sabia que às vezes um elogio é motivo de gerar revolta? As pessoas estão como se querendo reviver as coisas velhas de dentro delas. Mas nós estamos num processo. Não se assuste com nada que acontecer daqui para frente. Apenas diga, Deus, obrigado, porque eu estou no processo. E eu não posso recuar. Eu tenho que fazer como o apóstolo Paulo. Eu tenho que correr, porque diante de mim tem um alvo. E eu não posso perder o foco desse alvo. Eu tenho que estar dentro desse processo de lapidação. Deus abençoe. Tenha um bom dia.